Olá, eu sou a Carla Santos, eu tenho uma empresa de consultoria de RH, eu sou especialista em transição de carreira, sou coautora do livro Gigantes do RH, palestrante, treinadora, e hoje eu trouxe um tema, uma apresentação sobre os sabotadores internos. E eu procurei trazer de uma forma muito simples para que a gente consiga entender quais são os nossos sabotadores, o que são esses sabotadores e o que eles influenciam na nossa vida pessoal, na nossa carreira e assim por diante. Feito isso, dito isso, vamos entrar aqui na apresentação, vou colocar aqui para a gente apresentar. Então, nossa aula, assim, nosso tema vai ser sobre sabotadores internos. Bem-vindo, eu sou a Carla Santos, sou mentora especialista em transição de carreira, tutora da Escola de RH, coautora do livro Gigantes do RH. Eu tenho um site que é www.carlasantosconsultoria.com.br. Lá eu coloco alguns serviços que eu presto, como transição de carreira, mentoria de carreira, plano de negócios, simulação de entrevista, LinkedIn. O que são os sabotadores? Os sabotadores são um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais, cada um com a sua própria voz, crença e suposições que trabalham contra o que é melhor para você. De acordo com Chemney, os sabotadores são fenômenos universais, isso porque foram detectados em inúmeras culturas e estão presentes em diversas faixas etárias e nos diferentes gêneros. A questão não é se você os tem, mas quais têm e o quão fortes são. Eles começam como guardiões que nos ajudam a vencer ameaças reais e imaginárias à nossa sobrevivência física e emocional quando crianças. Quando chegamos à idade adulta, esses sabotadores não são mais necessários, mas se tornaram habitantes invisíveis da nossa mente. Eles formam as lentes pelas quais vemos e reagimos ao mundo, sem saber que estamos usando lentes. A formação dos sabotadores começa a fazer sentido depois que você percebe que o objetivo principal dos primeiros 15 a 20 anos de vida é sobreviver o bastante para passar seus genes adiante. Então, assim, os sabotadores são um conjunto de padrões mentais, cada um com a sua voz própria. Então, aqui eu vou abordar um a um e também vou trazer algumas ferramentas de como enfraquecê-los, ok? Qual que é o objetivo? Entender os sabotadores internos, identificar os tipos comuns de sabotadores e algumas estratégias para lidar com os sabotadores internos. Antes da gente saber quais são os sabotadores, eu coloquei aqui de uma forma muito simples para a gente separar em blocos, né? Então, nós temos de um lado os sabotadores, que é a nossa mente sabotando, que é o nosso mecanismo de defesa, né? São os traumas, são as situações desagradáveis não resolvidas, as adversidades que marcaram alguma situação que a gente não soube lidar, seja na infância, na adolescência. E do outro lado, nós temos o sábio. Então, de um lado tem todos os sabotadores e do outro a gente tem o sábio. E o sábio, para que ele tem? Qual é o objetivo dele? É fortalecer, deixar claro e definido o nosso objetivo e o comprometimento com esse objetivo. Então, é uma batalha com a nossa inteligência positiva, nossa inteligência emocional, entre a mente sabotando e o sábio fortalecendo. Vamos colocar dessa forma. Ele ali colocando para você, não deixe esses sabotadores tomarem tanto
poder diante deste contexto, porque senão você não vai tirar teus projetos do papel e assim por diante. Quais são os sabotadores? Nós temos 10, né? Então, aqui de uma forma bem resumida, nós temos o crítico, o que acha defeitos em si mesmos, nos outros e nas circunstâncias, a vítima, que é o emocional e temperamental para conquistar atenção e afeição, insistente, que é o perfeccionismo e a necessidade de ordem e organização, hipervigilante, que é a ansiedade contínua e intensa, o foco no que pode dar errado. Quem não conhece um assim, né? Ou não é assim. Inquieto, se ocupando constantemente, prestativo, tentativa indireta de conseguir aceitação por meio de ajuda ou elogios, hiperracional, o foco intenso e exclusivo no processamento racional de tudo, esquivo, é uma fuga de tarefas e conflitos difíceis e desagradáveis, hiperrealizador, dependente de desempenho e realizações para autoavaliação, controlador, a necessidade baseada em ansiedade e controlar situações. Então, de novo, né? Esses sabotadores, eles iniciam lá na nossa infância. E de lá para cá, a gente vem com eles sempre com algum desses mais fortes. Então, a gente vai aprofundar aqui para passar nesses 10, um a um, aonde eu vou colocar as características, algumas características e como enfraquecê-lo. Então, vamos começar pelo crítico, né? Então, o que eu sugiro conforme eu for passando por cada sabotador? Coloque uma nota de 0 a 10 no que você se identifica dentro dessa descrição. E no final você vai ter umas notas maiores também, tem o teste que dá para fazer, mas também dá para ter um indicador através dessa sugestão que eu coloquei de 0 a 10, qual você se enquadra, né? O crítico, ele acha defeitos em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias. Provoca a maior parte da nossa decepção, raiva, arrependimento, culpa, vergonha e ansiedade. Ativa sabotadores cúmplices. O crítico é o sabotador mestre e a causa original de boa parte de nossa ansiedade, aflição e sofrimento. Também é a causa de muitos conflitos de relacionamento. A função natural da sobrevivência do crítico é reduzir as chances de sermos surpreendidos e afetados por perigos não previstos à nossa sobrevivência física e emocional. Por causa dessa função-chave, o crítico é o sabotador universal compartilhado por todos, independente das circunstâncias do nosso crescimento. Porque quantas vezes você vai fazer algo, arrumar, mostra para alguém e a pessoa fala, não, mas isso aqui dá para melhorar, hein? Aí aquilo te trava. Você pensa, puxa vida, a pessoa não ficou tão perfeita igual eu imaginei. E o que dá para fazer nessas situações? A autoconsciência. Comece identificando quando o sabotador crítico está ativo em sua mente. Observe os momentos em que você se critica ou encontra defeitos em si mesmos, nos outros ou nas situações. Veja o quanto que é importante você também identificar quando é ativado com você e você está aplicando isso com as outras pessoas, porque muitas vezes isso vai atrapalhar seus relacionamentos, né? O excesso de crítica trava. Então, a gente também precisa entender, dentro daquele contexto, onde é o limite da outra pessoa para a gente estar naquele nível crítico com aquela situação que está incomodando, né? E desafie o perfeccionismo. Eu costumo dizer assim, faça do jeito que você consegue e no movimento você vai arrumando. Está tudo bem. Vai ter críticas, mas nela você vai desenvolvendo e você vai melhorando também. Então, desafie o perfeccionismo. O sabotador crítico muitas vezes está ligado ao perfeccionismo. Reconheça que ninguém é perfeito e que o progresso é mais importante do que a perfeição. Então, outro exemplo. Fui lá, tirei minha CNH. Mas né, eu aprender a andar, não vou pegar via rápida, não vou viajar. Você fez um processo. Você foi aprovado no Detran. Você está apto.
para esses desafios. Porque esse excesso de perfeccionismo que você não vai conseguir. Faça. Comece andando próximo da quadra da sua casa, passe aí no mercado, passe aí no shopping, vai para o centro e comece a fazer os movimentos. Quando você vê, aquilo vai fluindo de uma forma tranquila, porque você está colocando tua autoconsciência naquela situação e está o teu sábio, a tua parte sábia do cérebro está dominando o teu sabotador, certo? Pratique a autocompaixão. Eu falo muito sobre a autocompaixão, ele é um enfraquecedor de praticamente todos os sabotadores, porque do momento com que a gente se trata com carinho, a forma com que a gente, eu costumo dizer também em outra situação, né? Trate você como você trata seus amigos, né? Se abrace, se entenda, não seja tão crítico com você. Isso vai te ajudar a ter força também para lidar com as adversidades do dia a dia. E tá tudo ok. Isso é constante e diário também. Seja carinhoso, apaixonado por você. Bom, vamos para o próximo. A vítima. Segundo sabotador, a vítima é emocional e temperamental para conquistar atenção e afeição. Seu foco extremo recai em sentimentos internos, principalmente os dolorosos. Aquelas pessoas que remoem as situações muito dolorosas. Tem tendência a ser Marte. E entre suas características, podemos citar, ao ser criticado ou mal compreendido, tende a se recolher. É bastante dramático e temperamental. Quando as coisas ficam difíceis, quer desmoronar e desistir. Normalmente sufoca a própria raiva, o que resulta em depressão, apatia e fadiga constante. Além disso, é inconscientemente vinculado a experimentar dificuldades e percebe seus ganhos na atenção que recebe ao revelar problemas emocionais ou ao ser temperamental e mal-humorado. É aquela pessoa que você vai conversar e você fala assim, poxa, hoje eu tô com uma enxaqueca, né? Não acordei muito bem. A pessoa sempre tá pior que você. Ah, pois é, eu já tô com muita dor, já faz tantos dias assim, assado. Nossa, que dor que eu tô ali nas minhas costas. Ah, eu também tô. Gente, é muito desagradável a gente se colocar nesse papel de vitimismo. Às vezes a gente nem percebe. Porém, é importante a gente cuidar com o que a gente fala. Veja ali, sufoca a própria raiva, o que resulta em depressão. Porque você está alimentando situações dolorosas. Então, por que não a gente pensar da seguinte forma? Puxa vida, eu tô com dor nas costas, mas vem uma pessoa conversar, não precisa você ficar focando no que é doloroso. Ok, vamos lá para a solução, o que dá para fazer para melhorar. Eu gosto muito desse viés. Qual vai ser a solução? Né? Como enfraquecer a vítima? Defina metas e objetivos. Concentre-se em definir metas e objetivos realistas e trabalhe para alcançá-los. Isso pode ajudar a criar uma sensação de propósito e capacitação. Então, assim, né, o que eu tenho dentro das minhas metas que não estão bem resolvidas? Ah, é uma situação que veio lá da infância, que eu vou procurar ajuda, que eu vou tratar esse pilar, é alguma coisa que eu tenho muita mágoa, porque, o que eu posso fazer para melhorar isso? Busque apoio. Converse com amigos próximos, familiares ou um terapeuta sobre sentimentos e desafios. Ter um sistema de apoio pode ajudá-la a ganhar perspectiva e apoio emocional. Veja, busque apoio. Quando eu falo, né, aí num dos pilares que é a parte da vida social, ela ajuda muito a gente interagir entre os nossos amigos e também nos entender. Então, quando tiver situações que você esteja se sentindo muito mal e esteja muito forte essa parte dolorosa, principalmente, tenha rede de apoio. A rede de apoio é o remédio da alma. E ela é poderosa, gente. Aprenda com as dificuldades. Em vez de se sentir derrotado pelas adversidades, veja-as como oportunidade de aprendizado e crescimento. De novo, solução.
Puxa vida, isso aqui foi muito desagradável que me aconteceu. Bora lá pegar o que teve de aprendizado e crescimento para não acontecer mais? Vai funcionar. Vamos para o terceiro sabotador, o insistente. O perfeccionismo e a exagerada necessidade de ordem e de organização são os aspectos marcantes desse cúmplice. Tem como característica ser pontual, metódico e perfeccionista. Pode ser irritável, tenso, teimoso e sarcástico. É altamente crítico de si mesmo e dos outros. Possui forte necessidade de autocontrole e autocontenção. Trabalha além do necessário para compensar a negligência e a preguiça dos outros e é altamente sensível a críticas. Pontual, metódico, perfeccionista. Pode ser irritável, tenso, teimoso, sarcástico. Altamente criticado de si mesmo e dos outros. Forte necessidade de autocontrole e autocontenção. Trabalha além do necessário para compensar a negligência e a preguiça dos outros. É altamente sensível a críticas. Como enfraquecer o insistente? Desafie pensamentos distorcidos. Questione os pensamentos perfeccionistas e rígidos que surgem. Pergunte a si mesmo se esses padrões de pensamento são realistas ou se estão exagerando a importância da perfeição e da ordem. Por exemplo, você é uma pessoa extremamente pontual e você sabe que teu amigo não é. Então vocês já marcam e ele sempre chega 20, 30 minutos depois. Vai estragar o encontro? Você vai brigar? Você vai explodir? Vai resolver? Não. Então você já entende que a pessoa funciona daquela forma. Então você pega mais leve com você também, dá aquela flexibilidade para que a pessoa também consiga chegar ali dentro das tuas expectativas, mesmo que seja fora do horário, e um encontro seja agradável. Inclusive, é a segunda dica ali, ó. Pratique a flexibilidade. Permita-se cometer erros e enfrentar situações desordenadas. Aprenda a lidar com a incerteza e adaptar-se quando as coisas não saem como planejado. Porque daí o que acontece? Outra situação, a gente vai viajar em grupo. E eu quero muito fazer tal passeio, mas como a gente está em grupo, eles optaram por outro passeio. Estragou minha viagem, porque não era esse lugar que eu gostaria de ir. Gente, não é o alecrim dourado. Então, o que dá para fazer? Ser adaptável, ser flexível. Vai com o grupo, faça parte também, né, de estar compartilhando as experiências. Se der, você faz o que você gosta, e se não der, tá tudo ok. Né? Então, é trabalhar essa flexibilidade. Próximo, inquieto. O inquieto está em constante busca por uma maior hesitação na próxima atividade ou procura se manter sempre ocupado. Quem que não conhece alguém assim que nunca tem tempo para nada? Raramente se sente em paz ou fica satisfeito com a atividade que exerce no momento, porque a pessoa nunca está no presente. Ela já está fazendo aqui, pensando ali, fazendo lá, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Distrai-se facilmente, embora execute muitas tarefas simultaneamente. Aprecia a excitação e a variedade, e não o conforto e a segurança. Foge de sentimentos desagradáveis muito rapidamente e está sempre à procura de estímulos diferentes. Distrai-se facilmente e pode ficar muito disperso. Permanece sempre ocupado, executando muitas tarefas e planos diferentes. Procura hesitação e variedade, não conforto e segurança. Salta, foge de sentimentos desagradáveis muito rapidamente. Procura novos estímulos constantemente. Veja que aqui a gente tem, né, um sabotador que é complicado, porque não dá para fugir de sentimentos desagradáveis sempre. A gente precisa ter conversas difíceis para estar alinhando situações importantes das nossas vidas. Não dá sempre para estar jogando a sujeirinha embaixo do tapete. Isso aqui eu não vou discutir, isso aqui eu não vou conversar. Não precisa discutir, mas as conversas difíceis, elas são necessárias. Fugir sempre de sentimentos desagradáveis vai atrair novamente esses sentimentos e você vai estar nesse ciclo.
Então, você entender também que tem momentos que você vai precisar ter a segurança, não ficar pulando e fugindo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas parar, se concentrar e fazer. É fácil? Não, não é fácil, mas é importante a gente tentar, seja dentro do nosso dia a dia em situações pequenas. Seja organizando uma louça para lavar, primeiro os copos, pratos, criando um procedimento e se concentrando naquele processo que você está fazendo ali, né? Outra coisa bem importante, permanecer sempre ocupado e planos diferentes. É importante ter também começo, meio e fim no que você se propõe a fazer, para finalizar esses processos. E como enfraquecer o inquieto? Estabeleça pausas regulares. Reserve momentos ao longo do teu dia para relaxar e recarregar. Isso pode ajudar a reduzir a sensação de urgência e ansiedade. Pratique a arte de dizer não. Aprenda a recusar compromissos e atividades que não contribuem significativamente para seus objetivos e bem-estar. Quantas vezes alguém te chama e você vai só para agradar? Tá certo isso? Não, não tá certo. A gente também tem que entender que precisa da pausa, precisa ter um foco para aquelas atividades também, um objetivo que encaixe junto com o seu, que seja bom para ambos os lados. Encontre atividades significativas. Em vez de apenas buscar distrações, busque atividades que tragam significado e realização para a sua vida. Em vez de buscar apenas distrações, busque atividades que trazem significado e realização para sua vida. Seja para adotar um animal, fazer um trabalho voluntário. Isso é muito pessoal, tá, gente? Então, assim, o que vai te trazer realização é muito interno, mas você tem que estar buscando, né? Eu costumo dizer que normalmente a gente coloca em consumo, mas não é. A gente pode muito bem ter essas realizações em ações, em servir. Próximo. Prestativo. Tentativas indiretas de obter a aceitação e a afeição de outras pessoas por meio de ajudas, agrados ou elogios. Geralmente ignora as próprias necessidades e, como resultado, torna-se ressentido. Entre as características desse perfil, podemos citar forte necessidade de ser amado, precisa se certificar com frequência da aceitação e afeição dos outros, não consegue expressar as próprias necessidades aberta e diretamente, ou seja, faz isso de maneira indireta, o que faz com que os outros se sintam obrigados a retribuir. Não consegue expressar as suas próprias necessidades aberta e diretamente. Faz isso de maneira indireta, deixando as pessoas se sentirem obrigadas a retribuir. É ruim? Sim. Porque do momento que a gente não consegue colocar limite para o outro, a gente acaba extrapolando os nossos limites. Então é bem importante a gente falar, não, fulano, hoje eu não vou fazer isso porque eu não quero. E tá tudo bem. Porque o outro também precisa entender que você não gosta ou que você não pode naquele momento. Porque isso vai fazer você se sentir menos ansioso. E também vai se sentir você. Porque também o que adianta você fazer tudo o que pedem e se sentir ressentido, assim, incomodado. Puxa, mas eu larguei do que eu estava fazendo para ajudar a pessoa e eu não queria estar aqui. Não esteja. A gente não precisa ser sempre prestativo. A gente também tem que entender o que é o melhor para nós naquele momento e está tudo bem. Como enfraquecer o prestativo? Priorize suas próprias necessidades. Lembre-se de que suas necessidades e bem-estar são muito importantes. Reserve tempo para cuidar de si mesmo, seja através de atividades de lazer, descanso e autocuidado. Pode ser assistir um filme, ler um livro, ir para o parque, fazer uma caminhada, meditar, um passeio com o teu bicho de estimação. Qualquer atividade que te relaxe, seja um lazer, vai te ajudar a se sentir bem melhor.
autovalorização. Entra muito com a gente também colocar as nossas necessidades em primeiro lugar, né? Reconheça seu valor, seu próprio valor, independente de quanto você ajuda ou agrada os outros. Lembre-se de que sua autoestima não deve depender apenas de aprovação dos outros. Ou seja, não é qualidade, não é quantidade, é sobre qualidade. O quanto é importante a gente ter essa autovalorização, né? Assim, eu costumo dizer que a gente tem que aceitar críticas de alguém que tenha mais resultados do que a gente. Aí tá tudo ok. Caso contrário, você vai analisar se aquilo realmente é muito importante para você ou não. Senão, não tem como a gente se valorizar colocando na ponta do lápis do que todas as pessoas falam. Tem N situações, então a gente precisa ser crítico com elas, de analisar o que vai acrescentar ou não. Hiperracional. O foco intenso e exclusivo no processamento racional de tudo, incluindo os relacionamentos. Pode ser percebido como frio, distante, intelectualmente arrogante. Como característica, citamos, apresenta uma mente intensa e ativa, por vezes passa por dissimulado, é reservado e não permite que muitas pessoas conheçam seus sentimentos mais profundos, os quais, em geral, são evidenciados por meio da paixão pelas ideias. Ainda prefere apenas observar a loucura que o cerca e analisar o ambiente com certa distância. Pode perder a noção do tempo graças à sua intensa concentração. Por fim, tem uma forte tendência ao ceticismo e ao debate. Possui uma mente intensa e ativa. Às vezes passa por intelectualmente arrogante ou dissimulado. Em geral, mostra os sentimentos por meio de paixão pelas ideias. Então, é aquela pessoa, né, provavelmente lá na infância, que sempre tirou as melhores notas, nunca deu trabalho, um foco intenso só na parte lógica. Isso dificulta bastante o relacionamento, porque afinal de contas, o relacionamento está muito ligado às nossas emoções. Como enfraquecer o hiperracional? Priorizando as suas necessidades, lembrando que suas necessidades e bem-estar são importantes, o autocuidado, o lazer e a autovalorização. Reconheça seus próprios valores, independente de quanto você ajuda ou agrada os outros. Então, aqui também é importante a gente pensar que tudo que pode te levar a sair tanto da parte racional, que seja bastante focado na parte emocional. Ou seja, convide um amigo para tomar um café, faça uma boa ação social. O que mais que você pode fazer para você trabalhar mais a parte racional e estar envolvido na parte emocional? Veja quais talentos você tem. Resolva ajudar uma pessoa por mês ou um amigo por mês. Isso vai te ajudar a trabalhar esses viés emocionais. Hipervigilante. Apresenta ansiedade contínua e intensa quanto todos os perigos da vida, é um grande foco no que pode dar errado. Aquela pessoa está passeando, se o pneu do carro furar? E se a gente se perder e acontecer alguma coisa muito ruim e ninguém achar? Ele sempre está esperando acontecer algo trágico. Seja onde ele estiver, ele está vendo as possibilidades daquilo dar algum problema. A vigilância é tamanha que o indivíduo com essa disposição sequer consegue descansar. Sua ansiedade constante e as dúvidas crônicas de si e os outros são características marcantes do hipervigilante, assim como a sensibilidade extraordinária aos sinais de perigo. Vive em constante expectativa de vivenciar contratempos e geralmente desconfia que os outros estão fazendo alguma coisa errada. Sua expectativa é de que as pessoas tendem a estragar tudo. Podem buscar por tranquilidade e orientação em procedimentos, regras, autoridades e instituição. Sempre ansioso, com dúvidas crônicas sobre si mesmo e os outros. Sensibilidade extraordinárias a sinais de perigo. Expectativa constante de contratempos e perigo. Como enfraquecer o hipervigilante?
Desafie esses pensamentos catastróficos. Questione os pensamentos exageradamente negativos que o sabotador hipervigilante lhe diz para acreditar. Procure evidências de que os perigos podem não ser tão grandes quanto parece, porque daí você também não vai aproveitar o passeio, você não vai estar relaxando com isso. Então, é bem importante você estar enfraquecendo esse hipervigilante. Foque no presente, traga sua atenção para o momento presente em vez de se preocupar lá com o futuro. Praticar a atenção plena pode ajudar, ou seja, estar no seu presente, né? Eu estou aqui. Pode ser que fure o pneu, pode ser que dê algum problema, mas não, ok, isso não depende só de mim. Então, eu vou estar aqui em presente, aproveitando essa paisagem e relaxando. Esquivo, foco no positivo e no agradável, mas de uma forma extrema. É comum que fuja de tarefa e de conflitos difíceis e desagradáveis, o que leva a dizer sim para muitas coisas que não deseja. Além disso, costuma minimizar a importância de alguns problemas reais e tenta rechaçar outros. Revela bastante dificuldade para dizer não. Resiste aos outros por meios passivo-agressivos em vez de enfrentá-los diretamente. Perde-se em rotinas e hábitos reconfortantes e usualmente procrastina tarefas desagradáveis. Evita conflito e diz sim. E essa dificuldade que tem para dizer o não, né? De novo, aí a importância de a gente ter o nosso limite. É aquela situação, às vezes, que tá um grupo, né? O chefe chega, pede alguma coisa, a pessoa não tá confortável em fazer, mas ela, não, eu vou fazer, e fica reclamando ali entre o grupo, em vez de assimilar melhor a situação e, se não concordar, negociar e conversar com isso, né? Como enfraquecer o esquivo? Divida as tarefas em etapas menores. Se uma tarefa parece esmagadora, divida em passos menores e mais gerenciáveis. Isso pode tornar a abordagem mais fácil. Desenvolva habilidades de resolução de conflitos, como essa que eu acabei de citar. Aprenda a abordar os conflitos de maneira construtiva, ouvindo ativamente, expressando suas próprias necessidades e buscando soluções mutuamente benéficas. Então, vamos lá, né? Aconteceu uma situação lá que você está tendo que fazer, mas não é que você entende que seria da melhor forma. Ok, vamos lá resolver, conversar, alinhar e sugerir outras soluções também. Pratique a autorregulação emocional. Desenvolva a capacidade de lidar com emoções desconfortáveis em vez de evitá-las. Isso pode ajudar a evitar explosões nocivas. Então, é aquele ditado na prática, né? Não deixe o copo transbordar. Vai tendo as gotinhas antes, vai trabalhando suas emoções. Epa, mas isso aqui tá me incomodando, mas o fulano sabe. Eu já conversei com ele sobre esse ocorrido? Não, ele não sabe. Às vezes, muitas vezes você nunca falou, ele não tem a menor ideia que isso faça mal para você. Então, eu sugiro que você pratique as conversas difíceis também, em vez de fugir. O controlador. O controlador é um dos meus, né? Então, deve ser de várias pessoas também. Vai ter uma explicação, eu vou passar aqui uma explicação dele, inclusive uma dinâmica que eu gosto de fazer muito com os meus mentorados, para você também entender de uma forma muito simples como que dá para a gente visualizar de onde que tá todos esses nossos sabotadores e como enfraquecê-los também, né? Tá colocando as notinhas no que a gente está passando aí, um a um? Vamos lá. A alta pontuação neste sabotador indica uma necessidade baseada na vontade de assumir responsabilidades e controlar situações, forçando as ações das pessoas à sua própria vontade. Esse cenário resulta em alta ansiedade e impaciência, quando as coisas não saem conforme o esperado. Entre as principais características desse perfil, citamos forte necessidade de controlar e assumir responsabilidades. A conexão com outras pessoas se dá por meio de competição, desafio,
atos físicos ou conflitos, ao invés de ocorrer por emoções. Além disso, a pessoa com esse perfil costuma ser determinada, confrontadora e direta para geralmente tende a tirar os outros da sua zona de conforto. Aprecia quando se sente que fez o impossível e contraria a probabilidade. Normalmente é estimulado por conflitos e se conecta por eles. Surpreende-se quando percebe que as outras pessoas se magoam e são comum que os intimide. Sua comunicação direta é usualmente interpretada como raiva ou crítica. Vamos lá para a infância agora, tá? Então aqui tem algumas partes que ele traz que a pessoa na fase adulta, ela tem essa necessidade de controlar situações. O que acontece? Lá na infância, ela teve que amadurecer muito rápido, aprender a se virar muito cedo, e ela traz esse viés para a vida adulta. Normalmente tem situações onde os pais foram separados, criou num lar ou com a mãe ou com o pai ou com os avós, então, ela tem essa forte necessidade de controlar e assumir responsabilidades, porque isso foi exigido muito cedo. E como enfraquecer o controlador? Estabeleça expectativas realistas. Reconheça que a pessoa pode ter diferentes maneiras de fazer as coisas e que nem sempre seguirão exatamente o seu caminho. E tá tudo bem. Então, você vai delegar, ou você vai passar uma informação, a pessoa vai entregar aquele resultado da melhor forma com que ela entende que é possível. E outra situação importante é você entender que cada um dá o que tem, porque muitas vezes você fica naquela expectativa que você faz muito, serve muito e fica esperando que a pessoa traga esse retorno. E ela não consegue. É até ali que ela entrega. E ok. Gestão de estresse. Pratique técnicas de gerenciamento do estresse, como meditação, exercícios de respiração ou atividade física regular. Excelente! Para reduzir a ansiedade associada ao desejo de controle. Porque a atividade ela vai liberar dopamina, você vai se desestressar e você vai colocar também tua energia na parte física e mental do teu corpo. Então, isso ajuda muito no estresse. Qual é a dinâmica que eu sugiro vocês estarem fazendo? Ir lá no álbum de fotografia de vocês e trazerem as fotinhos que vocês têm. Aqui eu trouxe, né, 2 minhas e vou linkar ela com o meu sabotador maior, que é o controlador, e vou explicar para vocês o porquê, né? O que acontece lá? Os sentimentos. Sente alta ansiedade quando as coisas não transcorrem como ele quer. Fica com raiva e intimidado quando os outros não os seguem. Impaciente com os sentimentos e estilos diferentes dos seus. Sente-se magoado e rejeitado, embora raramente admita. O que acontece aqui, né? Eu fui criada com os meus pais separados desde muito pequena. Eu não tinha nem 3 anos de idade, eles se separaram. E eu fui criada pelos meus avós paternos. E dentro dessa criação, meu pai constituiu uma outra família, minha mãe também, e eu não me sentia parte, ali de um lar. E o que isso acarretou ao longo do tempo, né? Exatamente esses sentimentos. Nas minhas fotinhas que eu busquei para trazer aqui, eu dificilmente tenho sorrindo, porque eu sentia essa rejeição. E dentro dela me trouxe outros gatilhos para a fase adulta. Então, a função original da sobrevivência do controlador é o de assumir o controle do ambiente desordenado, anárquico e confuso. É importante destacar-se que por baixo da bravata do controlador costuma haver um medo escondido de ser controlado por outros ou pela vida. Este cúmplice costuma ser associado às experiências no começo da vida nas quais a criança é obrigada a se desenvolver rapidamente, passar tempo sozinhas e assumir o controle do ambiente caótico para poder sobreviver. Além disso, esse perfil é associado à sensação de ser magoado, rejeitado ou traído, acarretando a decisão de jamais voltar a ser tão vulnerável. Então, quando eu era, tinha lá meus 5, 6 anos, eu fiquei sem uma identificação de lar. Eu ia na casa do meu pai, ele já tinha uma outra família, que eu não me sentia naquele cenário, e poucas vezes eu via minha mãe, também não me sentia parte daquela família, que era onde eu gostaria de estar.
Então, para minha vida adulta, essa parte do controle ela ficou muito forte. Mas no momento que eu percebi, eu comecei a gerenciar esse estresse e entender que aquilo ficou, que eu não posso trazer isso para essa minha fase, senão nem relacionamento eu conseguiria estar, que aquela pessoa onde você tá, o que que você tá fazendo, aquele medo que a pessoa te faça mal, te abandone, te cause dor. Então, você identificando nas tuas fotinhos como que você era como criança e como que você está se tornando, vai ser um indicador que o teu sábio, né, está conseguindo enfraquecer a tua parte dos teus sabotadores, né? Então a fase eu sou uma pessoa que sempre eu sou bem sorridente, eu costumo trabalhar muito os pilares da gratidão, do alto astral, da energia boa, mas por quê? Não coloquei a sujeira embaixo do tapete, né? Dentro disso, eu estou trazendo para vocês, né, a criação que eu tive, a forma com que foi e como eu tratei isso durante a minha fase da infância até hoje. Mentorias, terapias, exercícios, inteligência emocional, autocontrole, conhecimento técnico. Então, assim, são várias ferramentas para que a gente consiga controlar e deixar o sábio falar assim para esse sabotador: peraí, aqui não. Aqui eu vou te enfraquecer, porque vai ser uma pessoa realizada. E o hiperrealizador, né? Tem 3 hiperes aí. E o realizador, ele é dependente de desempenho e de realizações constantes para obter o respeito próprio à autoavaliação. É altamente concentrado no sucesso externo, o que leva a tendências workaholic insustentáveis e a perda de contato com as necessidades emocionais e de relacionamentos mais profundos. Por que os mais profundos? Relacionamentos profundos a gente precisa muito ceder, perdoar, entender, né? Tem por características marcantes ser altamente competitivos, atento à própria imagem, dá muita importância ao status. Além disso, é bom em disfarçar suas inseguranças e costuma transmitir uma imagem positiva. Adapta sua própria personalidade para se enquadrar ao que seria mais impressionante para os outros. Veja só, né? Orientado para os objetivos e com traços de vício em trabalho, dedica-se mais a aperfeiçoar sua imagem pública do que a própria introspecção. Pode se autopromover e normalmente mantém as pessoas a uma distância segura. Como enfraquecer o hiperrealizador? Redefina o sucesso. Cultive uma compreensão mais ampla. Lembre-se que o verdadeiro sucesso não é apenas medido por realizações externas, mas também pela satisfação pessoal, relacionamentos saudáveis e bem-estar emocional. Afinal de contas, se você está num dia difícil, triste, você não vai lá na farmácia e pede uma dose de felicidade, né? Ou vai lá no médico, hoje eu tô triste, eu quero uma dose de alegria. O que é o sucesso? O sucesso é sobre o ser. Ser, né? Ser o quê? Em vez de ter. Claro que a gente precisa ter também, mas eles têm que estar nivelados de forma com que a nossa felicidade também esteja na simplicidade. Isso traz muita satisfação. Estabeleça limites. Defina limites claros para o tempo e energia que você investe no trabalho. De novo, equilíbrio, né? Isso pode ajudar a evitar o esgotamento e a manter um equilíbrio saudável, porque a gente precisa do trabalho, a gente precisa do espiritual, da saúde mental, física, se socializar, a gente precisa de descansar, planejamento financeiro, a gente precisa de muitos pilares para estar em equilíbrio. E focar apenas em um, vai passar ali um tempo, a sua vida, você vai analisar, puxa, mas esses aqui eu não cuidei direito, agora tá vindo as consequências. Então, antes que isso aconteça, os limites. Vejam assim que para enfraquecer, os limites vão estar ok. Como que eu identifico qual é o meu sabotador maior? Tem um link, um site que você faz esse teste para você descobrir. Mas, assim, dentro das características com que eu vim trazendo através das notas, também dá para saber, né? Como que eu utilizo essa ferramenta dentro das mentorias? Eu envio o link, a pessoa preenche.
Eu faço a devolutiva junto com o planejamento individual. Uso outras ferramentas também que eu vou estar trazendo aqui para vocês conhecerem, entre roda da vida, motivacional, inteligência emocional, o próprio DISC, porque também você consegue linkar as várias ferramentas para o seu objetivo. Existe, assim, o DNA que você vem carregando, o processo do teu caminho e para onde você quer ir. E assim, quando a gente mapeia, fica muito mais fácil da gente direcionar e entender o que a gente precisa melhorar e o que a gente tem de talento também, né? Trouxe aqui também uma indicação de livros, A Inteligência Positiva, que é esse material que eu trouxe para vocês, né? O Chaminé é um CEO, que ele treinou milhares de diretores e CEOs também aí através do mundo, e ele traz informações muito importantes. Ele está entre, assim, os mais vendidos no New York Times, e ele tem uma visão muito humanizada dentro das lideranças, dos diretores, e que é muito interessante porque a gente leva para a vida também, ou seja, a gente entende o nosso potencial, como a gente pode atingi-lo, do momento que a gente entende que tem o sábio ali e vai enfraquecendo esses sabotadores. Ele tem um vídeo muito interessante que ele traz ali os principais insights que ele teve durante todos esses treinamentos, e dentro de alguns treinamentos ele comenta situações de diretores, CEOs muito ricos e famosos e bem-sucedidos, se sentindo assim, triste, com medo de não dar o recado, não tendo relacionamento com o filho, com medo de morrer cedo. Então, gente, peguem esses sabotadores e comecem a aplicar para a vida de vocês, porque o sucesso, a realização, o autodesenvolvimento está muito ligado com o que a gente entende internamente. E do momento que a gente vê isso, fica muito mais fácil de a gente trabalhar para ir em realização ao nosso propósito, né? Ser protagonista aí da nossa vida, da nossa carreira, ter uma carreira certa e uma vida realizada. E claro que eu trouxe também os Gigantes do RH, que eu sou coautora com o tema Autoconhecimento na Vida Pessoal e na Carreira. Ele está incrível. E eu quero agradecer, né, a atenção de vocês. Espero que o conteúdo tenha sido esclarecedor. Ele é um conteúdo complexo, né? Eu trouxe de uma forma resumida. Se vocês tiverem dúvidas, me pergunte, tiverem interesse em participar da mentoria também, aqui tá as minhas redes de contato, tem no meu Instagram, no meu LinkedIn, eu tenho o meu site, tem meu canal no YouTube também, carlasantosconsultoria.com.br. Eu desejo do fundo do meu coração que essas ferramentas sirvam para vocês terem realizações pessoais, terem aquela alegria, aquele sucesso que vocês buscam tanto e que é tão importante e gostoso a gente ter para a nossa vida. Uma excelente semana.